Então, vamos começar pelo começo. Por que a gente chama de comunicação de marketing, né? Bom, alguns autores usam um termo que começa com P, já que procuram a coerência da ideia dos 4 Ps. Eu já expliquei para vocês que os 4 Ps funcionam só em inglês, eles não funcionam em português. Então, eles usam propaganda como a palavra que vai definir, né, as preocupações de comunicação da empresa com o seu mercado. Mas o problema de usar esse termo propaganda num escopo tão amplo é que existem outras formas de comunicação tão importantes quanto a propaganda, e a verdade é que usar a propaganda como um dos elementos do marketing acaba confundindo mais do que ajudando. Vamos lá então. Se trata de comunicação de marketing. A comunicação de marketing vai ser um processo bem amplo, vai envolver várias ferramentas e que vai ser uma parte então da oferta, tá? Fica bem claro isso. Portanto, marketing não é propaganda e comunicação de marketing também não é só propaganda, tem muito mais coisas envolvidas e nós vamos ver em detalhes como é que isso funciona. Para propaganda, vale a pena a gente voltar um pouquinho na história e entender de onde é que ela veio. A propaganda vem, pessoal, não é assim um fenômeno tão antigo na história da humanidade, é uma coisa relativamente recente. Embora tivesse já meios de comunicação e sempre foram importantes na sociedade, mas a ideia, o conceito e o propósito da propaganda, ele veio muito a partir da década de 50 do século passado, ou seja, não tem nem 100 anos ainda. E isso vem da onde? Vamos lembrar, no final da década, a década de 50, ela é exatamente a década do pós-guerra, ou seja, todo o esforço para a guerra, desenvolvimento tecnológico e capacidade de produção para a guerra, que estava voltado para a produção de armamentos, gerou um parque industrial muito grande nos países, né, que estavam mais diretamente envolvidos com a guerra, não tanto aqui no Brasil, e gerou uma capacidade de produção da indústria química e da indústria mecânica de alta precisão, de alta produtividade. Bom, terminada a guerra e não sendo mais necessária essa produção bélica toda que estava, né, focada para esse fim, teve a ociosidade então de parques industriais, tanto na Europa quanto mais nos Estados Unidos, e é ali onde começou. E juntando essa ociosidade da produção com a capacidade e o desenvolvimento que teve na teoria de comunicação, que aconteceu durante a Segunda Guerra, então se juntou a condição dos mercados de massa. Vamos entender por que aconteceu em relação à questão da comunicação na guerra. Até hoje sobraram conceitos como público-alvo, que traem essa origem lá da Segunda Guerra dessas teorias de comunicação. Bom, o que acontecia é que essa comunicação de massa que foi desenvolvida, esses conceitos foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra, foram importantes na guerra porque eles eram usados literalmente como armas, como ferramentas de combate, e consistiam basicamente no lançamento de panfletos no campo inimigo com ideias para minar a moral das tropas, dizendo que a guerra já tinha sido ganha. Vamos pegar o lado aqui dos britânicos, que afinal ganharam, né, os americanos. Eles jogando em cima das tropas alemãs a informação de que o nazismo tinha perdido já a guerra e que eles podiam se entregar para as tropas britânicas e que não iam ser penalizados, iam ser reconhecidos como heróis, etc, etc. Então, esses panfletos impressos em alemão eram lançados junto às tropas alemãs como uma forma de minar a moral e facilitar, então, a surreição, então, das tropas americanas, das tropas alemãs. Bom, isso é a origem, vamos dizer assim, da teoria de comunicação. Junto com isso, teve também o desenvolvimento do rádio, né, como ferramenta de comunicação na Segunda Guerra e de articulação. Então, rádio, televisão,
panfletagem. Isso foram o início da comunicação de massa, da produção e da propaganda. Tanto que o termo propaganda, ele está vinculado à ideia ainda está vinculado à ideia de comunicação de um manifesto de um sistema partidário ou de um sistema político. Tem no original, mas em inglês aparece mais essa relação. Aqui, traduzindo para o português, a propaganda teve esse caráter mais publicitário. Nos Estados Unidos eles têm uma palavra para isso que chama advertising, que nós não usamos aqui muito no Brasil. Misturamos os dois conceitos de propaganda, sendo a propaganda deles lá e o advertising que eles têm mais para aplicações comerciais. É só para contar um pouquinho para vocês a história. Por quê? Porque isso trouxe para a propaganda um caráter um pouco autoritário ainda. A ideia de que existe um emissor que emite uma mensagem e um receptor que fica passivo a essa mensagem e é capaz de mudar de ideia ou de ser influenciado por essa mensagem. Fica a recomendação para vocês assistirem alguns episódios da série Mad Men e vocês vão ver o que era a comunicação, e ali a gente já está falando na década de 60. O fato é que esse mercado foi evoluindo então pela década de 60 e teve grandes investimentos e grande evolução e aperfeiçoamento a partir então dessa ideia inicial de se lançar mensagens dentro de um público para um público-alvo, tentando influenciar o comportamento dessas pessoas. Bom, esse conceito, é claro, mudou muito radicalmente a partir da introdução das capacidades de comunicação via internet, onde os clientes deixaram de ser público-alvo porque eles deixaram de ser vulneráveis às campanhas, como eles eram anteriormente, porque basicamente eles puderam conversar entre si e aí formar uma opinião sobre a empresa independente dos esforços de comunicação da empresa. E isso mudou a regra do jogo e do poder do consumidor junto às empresas. E fez com que fosse necessário, inclusive, se reformular o conceito de comunicação de marketing. Então, recentemente, a Associação Americana de Marketing definiu o que é a comunicação de marketing. Basicamente, é um diálogo entre a empresa, os fornecedores e os compradores, né? Esse diálogo que se dá. E por que a gente diz diálogo? Diálogo é porque as duas partes estão falando hoje em dia, diferente do que era a propaganda há mais tempo atrás, onde basicamente a gente tinha um meio de comunicação de massa, tradicionalmente uma televisão, né, de massa, streaming e pré-canais pagos, então uma TV aberta, isso era a década de 60, 70, o auge do impacto da televisão, até início da década de 80, o auge do impacto da televisão e como um meio de comunicação de massa. E a partir daí, então, a empresa se posiciona, cria, né, uma mensagem que valoriza o produto e distribui isso em massa. Bom, hoje em dia, então, o conceito de comunicação de marketing a voz da marca. É o meio pela qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com os consumidores. Então vejam que já é uma definição bem mais humilde, vamos dizer assim, do papel da empresa junto ao consumidor. E a empresa se coloca numa posição igual ao consumidor para, através da comunicação de massa, da comunicação de marketing, ser uma forma de criar um diálogo com o consumidor. Ela vai ouvir sim o consumidor, ela vai ter que ouvir o consumidor, porque o consumidor se empoderou muito em blogs, em formas de organização da sua voz, né, de consumidor, em sites de reclamação, e isso fez com que as empresas tivessem que assumir uma postura mais igualitária aos consumidores. Então essa é rapidamente assim a origem da comunicação e a evolução que ela recebeu nos últimos tempos. Essa evolução ela teve impacto sobre a maneira de fazer a gestão de negócio. Por exemplo, nessa evolução houve uma mudança do investimento que era inicialmente feito pelos fabricantes. Então, há mais tempo atrás era muito mais comum a gente ter propaganda de fabricantes do que propaganda dos varejistas. E isso hoje inverteu. Hoje é muito mais comum os varejistas fazerem os esforços de comunicação do que os fabricantes, porque os varejistas
estão assumindo o poder que é dado para eles pelos consumidores. Os varejistas, basicamente, como se eles dissessem: olha, eu tenho contato direto com o consumidor e, portanto, eu sei o que o consumidor quer e eu tenho condições de fazer, então, melhor a comunicação ao consumidor do que o fabricante. E, de fato, os fabricantes ficam mais à mercê dessas decisões dos varejistas e, portanto, perderam um pouco de força em relação à sua capacidade, inclusive, de impor margens maiores, dada essa perda de contato com o consumidor final. Muitas vezes os fabricantes ainda são obrigados a comprar informações dos varejistas para poder atualizar seus produtos, então essa balança mudou de lado e agora os varejistas estão mais poderosos, exatamente porque eles têm um contato mais próximo dos consumidores. Quando os consumidores subiram seu status, seu poder, basicamente com o advento da internet, isso se refletiu inclusive na legislação de proteção do consumidor, logo na sequência, e não por acaso, e também se reflete nessas reorganizações do canal de varejo e também falando dos patrocinadores da propaganda e de outras formas de comunicação de marketing. Também nós tivemos um crescimento e desenvolvimento de marketing por acesso a grandes bancos de dados. Isso permitiu que isso fossem obtidas novas métricas de relacionamento com o consumidor e, inclusive, novas tecnologias de busca de padrões de comportamento do consumidor, como a gente está vendo hoje, o uso de inteligência artificial e uso de Big Data para entender melhor o consumidor e poder ajustar as ofertas aos interesses reais desses consumidores. Então, sempre como centro dessa mudança radical que está acontecendo no panorama, a gente vai encontrar a internet e os efeitos que ela tem causado no mercado. Basicamente, então, o que a gente pode observar? Que aquela ideia de comunicação de massa que existia lá no final da década de 70 e a década de 80 foi se diluindo, foi se pulverizando, e primeiro em vários canais, em multicanais, que ainda dentro de um conceito de TV a cabo, e isso se pulverizou mais ainda agora com o streaming, né? E então nós temos aí uma super pulverização e a criação de nichos muito específicos, de públicos com interesses específicos e uma complexidade muito maior das empresas operarem nesse mercado, né? Definido dessa forma. Então, para as empresas tem ficado de uma forma crescente assim, a complexidade de desenho de ações de marketing e de comunicação de marketing especificamente, inclusive levando em conta então a questão da segmentação, que ficou cada vez nichos mais especializados, né? Então essa é a leitura, vamos dizer assim, da evolução do ambiente que houve, e a propaganda tem se adaptado e se adequado a esses novos formatos e essa nova forma de ser. O que se sugere para tomar cuidado aí em relação à questão do desenvolvimento de ações de comunicação é que essa comunicação ela deve estar profundamente integrada com o restante das decisões de marketing. Isso nós acabamos de falar na área de serviços do Omnichannel, que seria uma fusão das questões de comunicação com a distribuição, mas a comunicação também tem impactos relevantes no preço e também tem impactos relevantes na própria concepção do produto. Então, a comunicação ela é um aspecto do marketing que tem essa necessidade de manter um equilíbrio em relação ao restante da oferta. Bom, basicamente, se vocês quiserem tomar uma decisão, se quiserem fazer um plano de comunicação eficiente, vocês têm que primeiro responder algumas perguntas fundamentais. E adivinhem, né? Vocês vão ter que começar sabendo explicar exatamente quem é o cliente, quais são os comportamentos que tem, que tipo de valores que eles têm, quais são as principais crenças que eles têm, onde esses clientes estão. Então, vocês vão ter que, se ainda não fizeram, vão ter que agora endereçar essas questões, que são aquelas questões estratégicas, quais são as necessidades e desejos dos clientes de fato, e isso tudo que foi endereçado lá no começo da série de vídeos, a gente estava falando dos conceitos fundamentais. Isso tem que ficar claro. Sem isso não tem como acertar hoje, ainda mais com essa diversidade de opções que nós temos de ferramentas de comunicação e com essa pulverização dos segmentos de clientes, então nós não temos mais praticamente chances de acertar no escuro
que era uma situação que era mais comum em televisão de massa, onde tinha programas com um nível altíssimo de audiência, então muita gente ia ver a nossa propaganda e muita gente ia acabar aderindo. Hoje em dia, essa possibilidade de fazer uma ação dessa natureza, ela existe tecnicamente. A gente vai ter, por exemplo, eventos como o BBB que mobilizam uma grande audiência ainda, mas elas ficaram relevantes e oportunas para grandes marcas que vão aproveitar, então, essas oportunidades raras. Vai custar muito dinheiro fazer isso para poder atingir, então, públicos muito grandes. O mais comum, mais frequente para as empresas hoje é trabalhar de uma forma mais focada em nichos e usar comunicações mais coerentes e compatíveis com esse nicho. Isso tudo tem a ver com alocação de recursos e custos de produção. Então, para uma empresa fazer uma ação integrada com o BBB, os custos disso são violentíssimos. E isso só vai se justificar em condições onde a empresa está prevendo e está conseguindo justificar para a sua diretoria um retorno sobre esse investimento elevado. Ou seja, basicamente está falando aqui de uma ação de alto risco, né? E isso é para a empresa que sabe o que está fazendo, para a empresa que tem garantias já pelo histórico, pelo conhecimento do seu cliente, de que essa ação de fato vai gerar resultados no curto, médio e longo prazo para ela, que são maiores do que os custos que são incorridos nessa decisão e nessa ação de comunicação. Se vocês olharem a série lá do Mad Men, que fala das ações de comunicação e das campanhas e das agências de comunicação da década de 60, vocês vão ver que não era uma área tratada com muito rigor, muita ciência, era mais uma questão que envolvia o conhecimento da cultura local e era feito com uma base empírica, para não dizer muita subjetividade por parte dos profissionais de publicidade daquela época. Isso mudou bastante. Um dos grandes aspectos que mudou em relação a isso é que os presidentes de empresas, os conselhos de empresas passaram a exigir dos profissionais de marketing garantias de que a ação de marketing planejada e prevista para execução trouxesse rentabilidade para o negócio. Então, naquela época, no início da propaganda, a empresa acreditava que a propaganda e a publicidade, de uma maneira geral, fossem benéficas para o seu negócio. E, de fato, elas eram, porque a gente estava falando ainda de ações de comunicação de massa, ou seja, em alguma parte daquele público ia se identificar com a propaganda e ia aderir e ia ajudar a pagar a ação de comunicação. E o que mudou aí foi que quando os conselhos das empresas passam a exigir dos profissionais de marketing garantia, claro, o mercado ficando muito mais complexo, com muito mais nichos e a chance de ser mal sucedido o investimento em comunicação ser maior, então isso exige uma cobrança maior dos conselhos e, portanto, os profissionais de marketing ficaram numa situação mais pressionados a justificar a ação de comunicação. E, fundamentalmente, ainda tinha uma questão de que não se tinha provas científicas, não tinha evidência, não tinha uma explicação de por que a comunicação de marketing, afinal, por que fazer uma propaganda, afinal, o que isso agrega de valor para o negócio. Até que o nosso querido autor Philip Kotler concebeu uma justificativa para a propaganda. Basicamente, se tu não tem como avaliar o impacto da propaganda, se não tem uma justificativa, tu não tem como saber se a propaganda foi bem sucedida ou não. E esse sempre foi um entrave nessa relação entre os profissionais de marketing, os profissionais de publicidade, a indústria das mídias e as empresas que estão financiando tudo isso. Ficava a dúvida no fim, valeu a pena, sim ou não, como é que eu posso saber? Então o Kotler concebeu uma ideia de sinalizar quando uma ação de comunicação ela é bem sucedida. E ele fez isso pensando em termos de valor de marca, do valor total da marca.
Basicamente, então, ele diz o seguinte: nós vamos conceber um programa de comunicação de marketing. Nós não estamos falando só de propaganda, nós estamos falando também de promoção de vendas, nós estamos falando de eventos e experiências, nós estamos falando de relações públicas, nós estamos falando de assessoria de imprensa, vendas pessoais, marketing direto, uma série de ferramentas de comunicação de marketing que compõem, então, um mix, o programa de comunicação de marketing, ou mix de comunicação de marketing, como também é chamado. Bom, se esse mix, se esse programa de comunicação de marketing tiver um impacto positivo sobre o patrimônio da marca, então esse impacto positivo sobre o patrimônio da marca vai ter desdobramentos, ou seja, vai ter impactos sobre o comportamento do consumidor, ou seja, basicamente o consumidor vai ter uma maior conscientização da marca, ele vai aperfeiçoar a imagem de marca, ou ele vai ter uma resposta melhor à marca, ele vai comprar mais produtos daquela marca e, basicamente, ele vai estabelecer relações com a marca mais intensas e isso vai se reverter em lucro. Então, o Kotler tira a ideia de que a propaganda ou a outra comunicação de marketing tem impactos isolados sobre o negócio, sobre o retorno do investimento, ou seja, ele tira o peso de ter que fazer o retorno de investimento sobre uma ação isolada de comunicação, e ele diz que isso tudo é um conjunto de ações integrado que precisa gerar um impacto sobre a marca. E basicamente ele traz uma justificativa e uma forma de avaliar a comunicação. Resumindo, ele está dizendo o seguinte: se a nossa ação de comunicação geral, levando em conta todas as ações de comunicação específicas que a gente fez ali dentro, ela melhorar a imagem da marca, se melhorar o patrimônio da marca, então ela foi bem sucedida. E isso significa que nem todas as propagandas ou todas as formas de comunicação que a gente criar realmente sejam bem sucedidas. E vai ter eventos em que nós vamos ter que reconhecer que a propaganda gerou prejuízo de marca, e aí ela foi duplamente prejudicial para a empresa. Por quê? Porque ela custou dinheiro para ser concebida, para ser veiculada e ainda reduz o valor da marca. Isso é muito ruim, a gente vai querer evitar então. Para a gente ainda entender melhor essa ideia do mix, né, de comunicação de marketing ou do conjunto, do pacote de comunicação de marketing, vamos entender um pouquinho uma diferença sobre aqueles aspectos mais gerenciáveis e os menos gerenciados, porque esse mix de comunicação que eu trouxe para vocês, já adiantei a propaganda, a promoção de vendas, relações públicas, esse é um mix mais convencional que as empresas trabalham, vamos dizer assim, é um mix offline. Nós temos, com o advento da internet, a introdução de outros elementos, outras formas de comunicação que são muito relevantes. Por exemplo, nós temos o boca a boca. Boca a boca é a relação entre os clientes. O que eles dizem sobre a empresa quando a empresa não está ouvindo nada. Não é que não existisse boca a boca antes da internet. Sempre teve boca a boca e as pessoas sempre pediram opinião de amigos e de parentes antes de comprar um produto. Isso é boca a boca. E as pessoas, outras, sempre ainda tem aquelas que davam a opinião sem ser pedida, que era também um boca a boca, né? Mas aí é uma coisa mais chata, a gente nem perguntou nada e a pessoa vai dizer: ah, esse produto é muito bom. Who are you working for? Talk to me! Look at me in the eyes. Look at me in the eyes! Okay, go. Isso também é boca a boca. Agora, na internet, isso aumentou muito, potencializou muito, porque as pessoas criaram na internet um meio de troca dessas informações, ou seja, elas criaram o conceito de boca a boca eletrônico, boca a boca virtual na internet. E esse é um conceito muito importante dentro da internet, porque ele vai ajudar a explicar a formação de conceitos e de opiniões e atitudes das pessoas a respeito de marcas e produtos. E na internet tem esse ambiente propício para essa troca de informações e de opiniões e de sugestões a respeito de produtos, que é chamado então desse boca a boca eletrônico. E ele vem junto, né, com a formação das redes sociais da internet. Bom, a rede social também é uma oportunidade importante que os consumidores têm para trocar opiniões sobre marcas e produtos, e também acontece no meio virtual muito mais fortemente do que no meio presencial. Nós temos também, dentro da internet, a oportunidade de formação de fóruns
e de outros portais para endereçar reclamações de clientes também. E nós temos também os sites de consumidores que vão lá dar pareceres um pouco mais técnicos a respeito dos produtos. Tudo isso criou na internet uma cultura, né, e uma condição para debate muito grande e comunicação de marca muito grande. Além disso, a gente tem ainda, fora da internet, ainda dentro da mídia convencional, o uso, as notícias, né, o trabalho que a imprensa faz, que eventualmente acaba afetando as marcas também, quando acontece algum problema mais sério, um rompimento de barragem, aí compromete a empresa operadora, mineradora local, como infelizmente nós tivemos aí, realmente, né? Então a imprensa também é um aspecto que fica junto com a internet como sendo aqueles menos gerenciáveis. Não quer dizer que não sejam gerenciáveis, as empresas têm que sim se dedicar a aperfeiçoar suas relações com os clientes dentro do meio virtual, mas isso exige mais conhecimento, isso exige mais tecnologia e as empresas ainda estão aprendendo, né, numa fase de aprendizagem no relacionamento com os clientes dentro da internet, e às vezes acontecem alguns desvios aí do que é esperado e alguns problemas que as empresas acabam tendo que enfrentar. O que eu estou querendo deixar claro para vocês é que o conjunto, chamado mix de comunicação de marketing, tem aspectos que são os convencionais, principalmente os offline, que são mais gerenciados, tem mais controle. Uma propaganda, ela é totalmente controlada. Cada palavra que é dita, cada segundo da propaganda é pensado e aperfeiçoado para gerar o máximo de impacto. Por outro lado, exatamente por ser uma propaganda, os clientes dão pouco crédito, né? Os consumidores dão pouco crédito à propaganda. Eles sempre vão pensar o seguinte: não, isso é uma propaganda, é o que o fornecedor, né, o fabricante, normalmente está pagando para ser colocado de uma forma positiva o produto dele. Deve ter aspectos do produto que não são mencionados na propaganda, então a credibilidade se perde. A credibilidade, ela volta dentro da internet a partir do momento que o consumidor ouve de um outro consumidor um parecer que seria mais isento e, portanto, mereceria maior crédito do consumidor. E ainda mais porque ele vai reproduzir aquele comportamento mais antigo que era da troca de informações entre amigos ou familiares, né? E que acontece e acontecia mais, mas ainda acontece no mundo offline. Então, essa credibilidade foi emprestada automaticamente para a internet, mas com o advento de alguns bloggers que acabaram sendo patrocinados por empresas para falar positivamente e acabaram perdendo essa credibilidade. Então o consumidor hoje tem essa postura dupla em relação às fontes de informações na internet. Eles querem saber quem é que está patrocinando essa fonte de informação para a partir daí fazer uma inferência a respeito da credibilidade que eles podem dar para essa fonte de informação. E não tem milagre aí. Quem ganha dinheiro para falar sobre alguma coisa não vai conseguir provar para o consumidor que ele está falando isso de uma forma isenta. Não importa que ele diga isso no seu vídeo na internet, isso não vai colar, a gente vai saber, mas se ele é pago pela empresa, ele deve estar omitindo alguma questão que eu gostaria de saber como cliente antes de comprar esse produto. Então, isso sobre o mix de comunicação de uma forma bem básica.